Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre a lei da gravitação universal de Newton. Vamos aprender de forma bem fácil e bem objetiva aqui a teoria e fazer dois exercícios cara de prova. Vamos lá, ó. Vamos dar uma olhadinha? Professor, o que é que fala essa lei da gravitação universal de Newton? Fala o seguinte: entre quaisquer dois corpos existe uma força gravitacional atrativa entre eles, certo? Então, se eu tenho aqui dois corpos, por exemplo, aqui é o planeta Terra, tentei desenhar legal, certo? E aqui está a Lua, certo? Então, Terra e Lua são dois corpos, então, entre eles existe uma força atrativa, que a gente chama de força gravitacional. Existe uma força atrativa entre esses dois corpos, certo? Por exemplo, uma caneta, tá vendo aqui? E a tampa da caneta. São dois corpos, né, pessoal? Então, existe entre eles uma força atrativa, uma força gravitacional, certo? Agora, olha que interessante. Vou pegar essa tampa de caneta, ó, mostrar aqui para vocês. Existe uma força atrativa entre essa tampa e você aí que está assistindo. Eu estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, né? Quem estiver assistindo de outro estado do Brasil ou de fora do Brasil, tá aqui, ó. Existe uma força gravitacional entre você aí que está assistindo e essa tampa. Lógico, essa força gravitacional vai ser bem pequena, porque a massa da tampa é pequena e a sua massa também é pequena e a distância é muito grande. Vou falar essa questão de massa e distância agora na fórmula. Ó. Bom, essa força gravitacional, ó, a gente calcula por essa fórmula. A força gravitacional entre os corpos é igual à constante gravitacional, que é sempre esse valor aqui, ó, 6,67. Aqui é uma abreviação, certo, pessoal? Vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, certo? Então, a força a constante gravitacional, certo? Então, força gravitacional é igual a constante gravitacional, que é sempre esse valor. Uma constante é um valor que nunca muda, certo? Vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo, tudo isso dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. Então, o que é que eu tenho de interessante aqui? Quanto maior as massas, você concorda? Quanto maior for essa massa e essa massa, quando eu multiplicar, né, se for valores maiores, a força vai ser maior, certo? Então, quanto maior a massa, certo? Maior vai ser a força. Agora, quanto maior a distância, certo? Menor a força, certo? A gente vai fazer uma questão já já sobre isso. Então, aquele exemplo que eu dei com a tampinha, né? Essa força entre você e a tampinha, essa força gravitacional é muito pequena, que a tampinha, a massa dela é pequena e a distância é grande entre você e a tampinha. Você concorda? Vamos fazer aqui uns exercícios para ver se a gente entendeu? Uma observaçãozinha aqui que eu ia esquecendo, ó. A força vai ser sempre em Newton. A constante gravitacional, já falei aqui para vocês. As duas massas dos dois corpos vai ser em quilograma. E essa distância sempre em metro. Vai ter uma questão que eu vou trazer em quilômetro e passar para metro, certo? Assista a questão. E outra coisa interessante sobre a distância é que essa distância, no caso aqui, ó, Terra e Lua, essa distância é do centro da Terra até o centro da Lua. Ou seja, do centro de um corpo até o centro do outro, certo? Agora essa questão aqui, bem cara de concurso, bem cara de prova de Enem. Vamos ver aqui, ó. A força gravitacional entre dois objetos no espaço de massa mzão e mzinho, separados por uma distância r, é F. Então, ele falando, a força gravitacional entre dois corpos, né, de massa tal e tal, e distância r, é F. Então, tem uma força gravitacional entre esses dois corpos. Ok. Caso a massa m seja dobrada, e a distância entre o elemento seja quadruplicada, podemos dizer que a nova força de interação gravitacional F' é... Gente, ele está falando aqui dos corpos, certo? Que é Mzão e Mzinho, eles vão ter uma força gravitacional entre eles, certo? Que força é essa? Então, vamos escrever aqui, ó. É a fórmula, né? Ó, vou botar aqui a fórmula. Força é igual, vou botar aqui o tracinho, constante gravitacional vezes, ó, vou até botar aqui, ó, força é igual a constante gravitacional vezes mzão e mzinho. No caso aqui na questão, ele justamente botou as massas, ele não deu o valor das massas. Ele falou assim, mzão e mzinho. Então, botar a massa, uma massa é mzão, vezes a outra massa que é mzinho, certo? Em maiúsculo e em minúsculo. E a distância ele chamou de r. Então, ó, d de distância, né? De distância ele chamou de r. Vou botar aqui, ó, fórmula. Distância ao quadrado, sendo que a distância que ele chamou de r. Então, r ao quadrado, certo? Essa é a força gravitacional entre esses dois corpos, mzão e mzinho. Sendo que ele falou o seguinte, o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer o quê?
essa massa vai ser dobrada. Então, quando eu for substituir, essa massa não era Mzão? Mzão vai ser dobrada. Qual é o dobro de Mzão? 2Mzão, né, pessoal? Então, olha o que eu vou fazer. Vou escrever até de outra cor, aqui, azul. Então, essa força F', eu botei F duas linhas, né? F', que F' é igual. Aí, botar aqui o tracinho da fração. Ó, G, ó, força gravitacional, certo? G vezes Mzão agora vai dobrar. O dobro de Mzão é 2Mzão, ó, 2Mzão, certo? Vezes a outra massa, que é M. Não dobrou a outra continua M, certo? Então, era uma massa, que era Mzão, e uma massa, que era Mzinho. A massa Mzão dobrou. Vamos ver o que é que vai acontecer? Agora, a distância quadruplicou. Se a distância aqui era R, né? E a distância é 4 vezes maior, qual é o 4 vezes R? 4R, né, pessoal? Então, ó, 4R, não é distância ao quadrado? A distância era R, então R ao quadrado. Agora, a distância é 4R, então 4R ao quadrado, certo? Ok, professor. Entendeu isso aqui, pessoal? Ó, R ao quadrado. Agora, a distância é 4 vezes maior, então 4Rs. 4Rs ao quadrado, certo? Aí eu boto F', ó, vou puxar aqui um pouquinho a folha, F'. Gente, a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra dessa frase? Ó, aqui é 2M, é 2 vezes M. Agora eu tenho G vezes 2 vezes M vezes M, certo? Eu posso botar esse 2 para frente, vou botar aqui esse 2 para frente, ó, 2 vezes G vezes M vezes M, certo? Sobre, ó, 4R ao quadrado, você faz 4 ao quadrado, 16. R ao quadrado, dá R ao quadrado. Então, 16R ao quadrado, certo? Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Se eu olhar para isso aqui, ó, 2 sobre 16, ó, 2 sobre 16 apareceu aqui, certo? Eu posso trazer ele para frente aqui, ó, para frente dessa fórmula aqui. Como assim, professor? Para frente. Eu posso colocar aqui, ó, F' é igual. Puxar aqui um pouquinho a folha, ó. Puxar aqui um pouquinho a folha. 2 sobre 16, certo? Vezes G vezes M sobre R ao quadrado, ó. Botei GMM R ao quadrado aqui, certo? Olha que interessante. Fazendo aqui bem rápido. Se eu simplificar por 2 em cima, por 2 embaixo, né? Pessoal, dá para dividir aqui por 2, fica 1, simplificando essa fração. Dividindo aqui por 2, fica 8, certo? E vou repetir G, M, M. Essa questão é bem comum de cair, certo? Sobre R ao quadrado, ok? Olha que interessante, olha que interessante. Esse Gm vezes M sobre R ao quadrado é justamente o quê? A força. Essa força entre os dois corpos, tinha dois corpos, a força gravitacional entre dois corpos era isso, certo? Quando eu dobrei a massa e fiz o quê? A distância 4 vezes maior, olha o que aconteceu, ó. Deu 1/8 disso aqui, ó. E isso aqui, G vezes M vezes M vezes R ao quadrado, é justamente o F. Então, F', olha que interessante, F' é igual a 1/8, nem estava aparecendo, 1/8 vezes, isso aqui é o F, né, pessoal? Ó, GMM sobre R ao quadrado, GMM sobre R ao quadrado é F. Então, isso aqui é F. 1/8 de F, ó, 1/8 de F é letra B de bola. Assista a próxima, vai ser bem legal. Essa aqui é diferente da outra, vamos ver como é que é, ó. Determine a força de atração entre o Sol e a Terra, sabendo que a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 kg, a massa do Sol é 2 vezes 10 a 30 kg, e a distância entre os dois é de 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Tá meio borrado aqui, mas quilômetro. Aí ele bota aqui, ó, dado G, né? 6,6 vezes 10 a 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado, certo? Ele deu o G. Gente, eu sei já a fórmula, né, pessoal? Ó, a força gravitacional entre esses dois corpos é igual G vezes a massa de um vezes a massa do outro sobre a distância ao quadrado, certo? Então é só substituir aqui, ó. Vamos substituir. Vamos lá. F é igual G. G é quanto? Ele disse que era 6,6 vezes 10 elevado a menos 11, certo? A menos 11.
vezes a massa de um deles, vou botar aqui logo aqui o tracinho da fração, aqui, vezes a massa da Terra, vamos botar lá, 6 vezes 10 elevado a 24, vezes a massa do Sol, que é 2 vezes 10 elevado a 30, certo? Tudo isso sobre a distância ao quadrado, e aqui que está a pegadinha, ó. A distância, pessoal, a distância é em metro, e aqui ele botou em quilômetro. Então, vamos lá, eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetro. Professor, como é que eu passo isso para metro? Gente, 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, é só multiplicar por 1.000. 1.000 tem 3 zeros, então 1.000 é 10 elevado a 3. Então, vamos lá. Como eu passo uma coisa de quilômetro para metro? É só multiplicar por 1.000. Então, isso aqui está em quilômetro, 1,5 vezes 10 a 8 quilômetro, vezes 1.000, aí eu passo para metro. Certo, pessoal? Então, repito 1,5 vezes 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 3, repito a base, ó, e somo os expoentes. Repito, 10 vezes 10, aí repito 10, aí 8 mais 3 dá 11, certo? Então, ó, 1,5 vezes 10 elevado a 11, ó, é a distância ao quadrado. Então, tem que botar isso aqui ao quadrado, certo, pessoal? Tranquilo até aqui? E agora, professor? Agora é só fazer continha matemática, certo? Seria legal que você soubesse um pouquinho de operações com o quê? Com notação científica. Por quê? Porque aqui eu tenho multiplicação, ó. Esses caras estão em notação científica, né? Que esse negócio vezes 10, elevado a tanto e tal. Como é que eu multiplico isso vezes isso vezes isso? Você multiplica número normal, digamos assim, com número normal e base 10 com base 10. Eu vou multiplicar 6,6 vezes 6 vezes 2, certo? Então, vamos lá, ó, vamos multiplicar o que eu grifei aqui, ó. 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 6,6 dá 79,2. Então, esses números normais com número normal, certo? Agora, vezes base 10 com base 10. Ou seja, é só eu somar, certo? Os expoentes. Por exemplo, repete aqui a base, ó, base 10, base 10, base 10, repete e soma, ó. 30 mais 24 dá 54, certo? 54 menos 11 dá 43. Aí boto 43 aqui no expoente. Sobre. Aí eu vou fazer isso aqui ao quadrado. Eu faço 1,5 ao quadrado. Dá quanto? 2,25, certo? Que é 1,5 vezes 1,5, certo? Vezes. Aí, ó, 10 elevado a 11 ao quadrado. Eu repito 10 e multiplico propriedade de potência, né, pessoal? Faz 11 vezes 2 dá 22, certo? Agora eu tenho essa divisão, 79,2 vezes 10 elevado a 43, dividido por 2,25 vezes 10 elevado a 22. Professor, como é que eu divido isso? Tranquilo, cadê meu grifezinho? Tá aqui, ó. Eu divido esse cara aqui, ó, esse número com esse, certo? E essa potência de base 10 com a potência de base 10. Só é dividir, ó. Então, vamos lá. Para economizar nosso tempo, ó, 79,2 dividido por 2,25 vai dar 35,2. Professor, eu tenho dificuldade de dividir. Assista meu vídeo aí, ó, que eu vou sugerir divisão com número decimal, certo? Vezes 10 elevado a... Gente, quando eu divido potência base 10, quando eu multiplico, eu somo, né? Aqui, ó, eu subtraí porque aqui estava negativo. Mas divisão eu subtraio. Fica 43 menos 22, que dá 21, certo? Então, esse daqui, ó, Newton, força, sempre vai ser em Newton, certo, pessoal? Então, essa aqui é a resposta, certo? Se gostou aí, curta, compartilha, comenta, manda aí no grupo do WhatsApp da sua turma. Até uma próxima.